Bom dia, iniciamos mais uma aula de Química. Nós vamos fazer a correção da lista de exercícios que aborda o conteúdo fenômenos físicos e químicos, né? Lembrando, fenômenos físicos quando não altera a estrutura da matéria e fenômenos químicos quando altera a estrutura da matéria. Número 1. Utilizando um exemplo de situação do cotidiano, um jovem estudante deseja explicar à sua família o que se entende por fenômeno químico. Entre as situações indicadas a seguir, é correto escolher como exemplo. Vamos analisar cada uma, né? Letra A. O borbulhar de gás quando se abre um refrigerante. Bem, quando se abre o refrigerante, há apenas a liberação de uma parcela do gás que está dissolvido. Então, não é fenômeno químico, é fenômeno físico. O brilho das pedras quando polidas com cera de parafina. A parafina está sendo espalhada sobre a pedra sem nenhum tipo de transformação química. Também não é a letra B, né? Letra C. O aroma que exala de uma carne assando na churrasqueira. É correta, pois o aroma exalado por essa carne, o produto é uma reação química. Como se trata de uma reação, então é um fenômeno químico. Letra D. A espuma que transforma na lavagem das mãos com sabonete. É incorreto. Simplesmente há uma formação, né, que não envolve nenhuma transformação química. A letra E. A mudança de cor quando se adiciona café a uma xícara de leite. Na mistura do café com leite não há nenhuma transformação química, né? Simplesmente há uma mistura homogênea. Número 2. Classifica as transformações em fenômenos físico ou químico. Primeiro, dissolução do açúcar em água, ou seja, diluiu o açúcar em água. Então, nós temos apenas um fenômeno físico, né? Envelhecimento do vinho. O envelhecimento do vinho é um fenômeno químico, pois muitas das vezes há fermentação. Então, fermentação é um processo químico. Terceiro, preparação do cal a partir do calcário. Também é um fenômeno químico, pois é uma reação irreversível, ou seja, uma vez que você faz a transformação, ela não volta ao estado inicial novamente. Então, é químico também. Então, nós temos a alternativa C como correta. Físico, químico e químico. Número 3. Analise os itens a seguir e escreva F para física e Q para químico. Então, primeiro, a fervura da água a 100 graus Celsius. Como é só mudança de estado físico, então é um fenômeno físico. A obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Também estado físico, então fenômeno físico. Terceiro, o cozimento de um ovo em uma panela de pressão. Há uma transformação química, então é um fenômeno químico. Quarto, o amadurecimento de uma planta na árvore. É um processo irreversível, né? Não volta ao estado inicial, então é um fenômeno químico. A permanência do óleo de cozinha na fase de cima de um recipiente com água que foi adicionado. A permanência do óleo, ele não se mistura com a água devido à diferença de densidade, mas isso não altera a constituição desse material, então é um fenômeno químico. Então, a alternativa correta é a letra D, físico, físico, químico, químico e físico. 4. No cotidiano, é comum a utilização do termo química com tom despreciativo. Frase do tipo, este produto tem muita química, ou esse remédio é natural, não tem química. Traduzem o entendimento errado acerca do que é a matéria, as suas transformações e o que se denomina química. Então, o estudo da matéria e suas transformações, por sua vez, foi estruturado em áreas científicas mais restritas, tais como a química e a física. Considerando esse tema em relação à química e às transformações da matéria, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Primeiro, uma maçã, que é um material totalmente natural, não possui substâncias químicas? Falsa, né? Nela também possui substâncias químicas naturais para o crescimento. Então, houve transformações, então há substâncias químicas. Substâncias químicas são aquelas artificiais, ou seja, produzidas pelo homem? Não. Nosso próprio corpo, nosso próprio organismo é um laboratório vivo, né? Então, nele há
há várias transformações químicas. Então, as substâncias químicas não são só aquelas produzidas pelo homem, são naturais também. Uma planta para crescer, ela sofre transformações químicas, né? O derretimento de uma pedra de gelo é exemplo de uma transformação química? Falso. Apenas derreteu, né? Do sólido para o líquido, então é uma transformação física. Todo material é composto por átomos, assim em todos os materiais há química, verdadeiro. O apodrecimento de um alimento é essencialmente um fenômeno químico, verdadeiro, pois é uma reação irreversível. Então a sequência correta é falsa, 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 verdadeira e verdadeira.